Olá pessoal, segundo de Direito Ambiental, eu sou o professor Pedro Campani. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito rara de se ver na doutrina do direito ambiental, mas que é fundamental para uma compreensão do nosso sistema, que é a figura da culpa no direito ambiental, né? Você já está acostumado a sempre ouvir que a responsabilidade ambiental no âmbito civil é objetiva, não precisa falar sobre culpa, basta comprovar o dano e o nexo da atividade com o dano. E aí você já tem a responsabilização civil de eventual dano ambiental, né? Mas isso não quer dizer que abrir mão da culpa, não quer dizer que a culpa tem uma figura muito importante em todas as searas do direito ambiental brasileiro, tá? Eu vou começar pela área mais fácil e depois eu vou falar da área civil numa outra interpretação, que vocês vão entender um pouco do que eu estou querendo dizer aqui, tá? 1. Crimes ambientais requerem culpa, sempre. Não existe crime sem culpa, tá? Então, todo crime ambiental requer uma conduta culposa, seja pela pessoa física, seja pela pessoa jurídica, né? E a conduta culposa, ela requer uma conduta ou dolosa, quando tem a verdadeira vontade de agir, que pode ser um dolo direto ou um dolo eventual, se a pessoa assumir o risco daquilo que vai agir. E você vai ter também a conduta culposa, que é a do imperícia, imprudência ou negligência na sua ação. E isso poderá configurar crime também. Então, existe a figura da culpa no direito ambiental criminal, inexoravelmente. E isso é função do Estado Democrático de Direito. Logo, para o direito penal sempre haverá culpa. Tá? E aí tem toda uma discussão sobre culpa técnica na seara das decisões técnicas do direito ambiental coloca, que é uma coisa muito complexa que não dá para falar em 5 minutos. Mas depois eu faço algum outro vídeo detalhando um pouco mais sobre isso. Na seara administrativa, aí bate aquela polêmica. O STJ decide que a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, não, é subjetiva. Tal. Não há que se falar em responsabilidade administrativa objetiva se não for prevista por lei. Tá? Então, tanto alguns estados têm isso muito expressamente, que a atuação a infração administrativa só será aplicada por conduta culposa, tá? Como é o caso do estado do Rio de Janeiro, quanto à própria legislação federal, né, o decreto 654 e a própria lei 9.605, se diz que a multa será aplicada quando o agente, de forma culposa, deixar de agir ou fazer a situação. E não é correto você querer trazer bases do direito civil para o direito administrativo, porque o direito administrativo tem uma outra natureza. O direito administrativo, ele é um direito pedagógico sancionador, na sua natureza, ou seja, quando ele sanciona, ele tem que ter um caráter pedagógico dissuatório, ou seja, que iniba a prática dos ilícitos administrativos, e ao mesmo tempo ele tem que ter um caráter educativo para que aqueles que estejam atuando corretamente sejam devidamente protegidos e beneficiados pelo sistema. Quando você equipara todo mundo na tábua comum da responsabilidade objetiva, que não precisa agir dolosamente ou negligentemente ou culposamente para ser sancionado administrativamente, você está subvertendo a função do direito administrativo. E aí você está tratando todo mundo igual em situações completamente desiguais. Tá? É a mesma situação de você tomar uma multa de trânsito por excesso de velocidade e não querer saber os motivos por que você estava em excesso de velocidade. Eu estava lá para salvar a vida de um bebê que estava se sufocando. Eu estava lá para socorrer uma pessoa que havia se acidentado. Eu estava lá para fugir de um outro ilícito. Isso tudo tem que ser avaliado no direito administrativo. Por que você fez aquela conduta? Só que quando você joga isso para uma questão objetiva, você abre mão de qualquer forma de avaliação de antijuridicidade do caso. E não é a função do direito administrativo isso, porque se você balizar todo mundo na mesma régua, vai valer às vezes mais a pena descumprir a regra do que cumpri-la, porque você vai ser tratado de uma forma igual. Né? Então a culpa no direito administrativo é fundamental também, sim. Se não porque está não só previsto em lei, mas porque também é inexorável a natureza da responsabilidade administrativa, sob pena de você causar muita injustiça e tratamento não isonômico entre pessoas com compensações totalmente diferentes, mas sendo tratadas de uma forma totalmente igual para fins de sanção administrativa ambiental. E por último, também não importante, a culpa, apesar de não ser requisito para a responsabilização civil ambiental, ela é fundamental na mensuração dessa conduta por parte do juízo em eventual condenação. Né? E aí que você tem que ponderar aí que, em regra, a reparação civil ela vai se basear na base do dano ocasionado.
Mas o tipo de conduta do agente, se ele foi culpado ou não, se ele foi doloso, se ele quis fazer aquele dano ou não, se ele foi proativo na reparação dos prejuízos provocados, é fundamental no juízo avaliar essa consideração, porque não é o direito ambiental que está pedindo isso, é a regra do Código de Processo Civil e do Código Civil. Você tem que avaliar as condutas do agente também para mitigar os danos provocados por sua conduta, senão isso pode piorar a sua condenação ou mesmo reduzir a sua condenação. Então há uma importância sim da figura da culpa, no mesmo direito civil ambiental, e que muitas vezes é solenemente ignorada aí pelos nossos doutrinadores, e eu trago a luz aqui para vocês para mais um debate, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o professor Pedro Campani, esse aqui é o canal 5 Minutos de Direito Ambiental. Quem gostou, curte aí. Se quiser, toca no sininho aí também para ficar sabendo das novidades. Quem gostou pode reclamar, estou aberto a críticas e obrigado aí a todos aí pelos feedbacks que eu estou recebendo. Estou muito feliz, tá? Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.